Pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Vamos trabalhar hoje com os laços de repetição, com for. Esses laços são fundamentais para automatizar tarefas repetitivas, permitindo-nos focar no que realmente importa, a análise e interpretação dos dados. No contexto das apostas esportivas, isso se traduz em poder processar e analisar rapidamente grandes volumes de dados, como resultados das partidas, estatísticas dos times, históricos do desempenho das equipes, das ligas, dentre outras coisas. A primeira pergunta que a gente faz é o porquê laços for. Primeira questão da automação. Ele simplifica a execução repetida de um bloco de código para cada item em uma lista ou qualquer sequência. E segundo, a gente tem a eficiência. Ele reduz a necessidade de escrever o mesmo código várias vezes. E por último, a gente tem a questão da análise de dados. Ele permite percorrer dados coletados para realizar cálculos, filtragens e outras operações de análise. A sintaxe do laço for em Python é simples e direta, tornando-o acessível mesmo para iniciantes na programação. A gente escreve for, a gente coloca o item que a gente vai analisar, que está dentro da sequência de dados. E aí a gente coloca os dois pontos e a gente tem a questão da indentação. Na hora que você coloca os dois pontos e tecla Enter, a maioria das IDEs, ele já vai montar a indentação para você colocar o que é que você deseja fazer com aquele item. Então vamos lá para alguns exemplos. Primeiro exemplo, vou colocar aqui algumas odds dos jogos. Coloquei aqui, criei uma lista com 5 odds e aí eu quero passar por cada uma das odds que está dentro dessa lista. Então eu estou criando um item chamado odds, que está dentro da lista odds jogo, e aí eu vou dentro do meu bloco de repetição, eu vou colocar a minha estrutura if else. Então se a odd é maior do que 2, ele vai imprimir uma boa oportunidade de aposta com essa odd. Se não, ele vai imprimir odds não são favoráveis suficientes para apostar. Lembrando que isso aqui são só exemplos didáticos. Então aqui é uma odd abaixo de 2, ele vai imprimir essa mensagem. Essa aqui é uma odd acima de 2, ele vai imprimir essa. E assim sucessivamente. O for vai fazer com que ele passe em cada item dentro da nossa lista. Vamos executar. E aí ele passou. A primeira odd não favorável, a segunda boa, a terceira não favorável, a quarta boa e a quinta não favorável. Vamos lá, para o próximo exemplo, digamos que você queira analisar os gols marcados pelos jogadores. Então eu coloquei aqui, criei uma lista com gols pelo jogador, então o primeiro jogo marcou 2, 0, 1, 3, 2, e aí eu quero dar um for, passar por cada gol dentro da lista de gols jogador e quero que ele imprima na tela os gols marcados no jogo. Ele vai passar em cada item e vai imprimir na tela a quantidade de gols que ele marcou. Bem simples, bem rápido. Próximo exemplo. Digamos agora que eu queira calcular a média. Então, total, vamos iniciar uma variável chamada total gols igual a 0. E aí, para cada gol dentro da lista gol jogador, eu quero que ele some o total de gols. Então ele vai pegar o total de gols que começa com 0, vai somar com 2, depois com 0, depois com 1, depois com 3, depois com 2, e vai ter o total de gols daquele jogador. Depois ele vai calcular a média e vai apresentar a média para a gente. Executando. Então tá aí, a média de gols por jogo é 1.6. E para finalizar, suponha que você queira identificar todos os jogos em que seu time marcou mais de 2 gols. Então eu vou criar aqui uma lista de dicionários contendo o adversário, gols marcados. Adversário, gols marcados.
Então eu quero passar em cada item, em cada jogo, dentro da minha lista de jogos, e quero pegar apenas aqueles em que os gols marcados foram maior do que 2. E aí eu vou imprimir a seguinte mensagem: vitória contra o time tal, com tantos gols marcados. Executando, ele vai apresentar vitória contra o time A, 3 gols. Vitória contra o time C, 4 gols. Essa questão de lista e dicionários, a gente vai ter uma aula exclusiva para trabalhar com listas e uma aula exclusiva para trabalhar com dicionários. O intuito dessa aula era apresentar o laço for. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem no nosso grupo do Telegram. Não esquece de deixar o seu like em cada uma dessas aulas desse curso. Não esquece de compartilhar com seu coleguinha, fazer com que esse curso chegue a um maior número de pessoas possível. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.